Bom dia mais uma vez para todos vocês que estão ao vivo. O pessoal já está muito animado aqui no chat, então hoje a aula vai ser super legal. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula gravada no YouTube. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu já vou bater aqui na tecla. Por favor, se inscreva no canal do professor. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, isso é muito importante para nós e é muito importante também para você que às vezes perdeu a aula e não está lá no nosso grupo para receber as notificações de todas as aulas, de todos os vídeos que o professor posta aqui no YouTube. Perfeito? Sem mais delongas, eu preciso muito que você tenha aí do seu lado, tá? O meu material de apoio dessa aula 2. Na verdade, a gente vai para a aula 3, mas continua lá no material da aula 2, que nós estamos falando sobre jornada de trabalho. Preciso que você tenha papel para fazer a anotação e caneta ou lápis. Combinado? Por quê? Eu vou falar muitas coisas interessantes aqui e importantes que vão além do que está no nosso material. Show? Beleza? Se você estiver com tudo isso aí, a gente já pode iniciar a nossa aula. Eu vou passar aqui alguns slides, porque esse material é o mesmo da aula 2. E a gente parou exatamente aqui, tá? Para comentarmos a respeito de compensação de jornada. Então, olha só, para quem perdeu a aula passada, é muito importante, eu quero que você reveja ela, porque lá nós tratamos dois principais pontos que eu tenho muito medo disso ser cobrado nas próximas provas. Eu costumo alertar os alunos e falar assim, ó, pessoal, a primeira e a segunda fase da OAB, elas estão meio interligadas. Então, se tem algum tema que caiu na segunda fase da OAB e faz tempo que não cai na primeira fase, ou é um tema que às vezes não é tão recorrente de primeira fase, a gente precisa ficar atento. Sabe por quê? Porque isso está em vias de ser cobrado na sua prova. Então, da aula passada, eu queria, se fosse possível você fazer essa revisão, de dois temas principais. O primeiro, sobre controle de jornada, tá? As alterações lá no artigo 74. Então, o número de funcionários aumentou, né, para 20, e o chamado cartão de ponto por exceção. A gente não pode confundir cartão de ponto por exceção com o cartão de ponto britânico. Tudo isso eu falei na aula passada, isso pode muito cair na sua prova, tá? E aí você não pode perder essa questão, porque se eu falei, você estudou, não tem como errar. E segundo ponto importante, que, salvo engano, foi o último tema que nós vimos na aula passada, o último ou penúltimo, tá? Que é sobre os empregados que não têm controle de jornada, é aquele pessoal que o empregador não precisa controlar a jornada dele, então eles não vão ter direito a horas extras, adicional noturno, intervalo, etc. e tal. Tudo que a gente viu na segunda aula e vai ver na aula de hoje. Então, esses dois pontos, gente, são temas importantíssimos. Por quê? O primeiro são alterações legislativas que vieram com a Lei da Liberdade Econômica, e esse segundo tema, a respeito do controle de jornada, acabou de ser cobrado como tese na segunda fase do exame 32. Então, se caiu no exame 32, muito provavelmente ele vem aí para o 33, ou vem aí para o 34, ou para o 35. Isso deve cair nas próximas provas. Tudo bem? E eu já começo aqui a aula falando de um instituto que também é uma grande aposta minha para as próximas provas da OAB, que é o Instituto da Compensação de Jornada. E, gente, por que isso pode ser cobrado na sua prova? Porque o seguinte, hoje, se o advogado for inteligente e ele souber trabalhar ali na advocacia extrajudicial junto com o empregador, não há mais necessidade de você pagar horas extras para os empregados. Se você souber trabalhar com uma compensação de jornada, isso vai ficar muito mais tranquilo ao invés de você pagar lá as horas extras. Primeira coisa, falei primeira coisa umas 200 vezes, mas alguns pontos para destacar aí para vocês, que eu queria que ficasse na cabeça. Gente, olha só, eu já falei isso na aula passada, tá? Mas eu vou reafirmar aqui e eu queria que você anotasse isso. A compensação de jornada, ela não vai ser presumida no exercício, tá? A compensação de jornada, ela não vai ser presumida no exercício. Normalmente, o exercício ou vai dar indícios
que ali nós estamos diante de uma compensação de jornada, ou ele vai falar a respeito dos requisitos, tá bom? Por que eu estou falando isso, gente? Porque normalmente, às vezes eu faço algumas perguntas lá no Instagram, às vezes eu faço algumas perguntas no Facebook, e digo assim, por exemplo, o empregado trabalhou 9 horas lá na segunda e não trabalhava no sábado. Ele tem direito a receber as horas extras? A princípio o pessoal fala, se não tiver compensação, gente, se falar que tem compensação de jornada, ele vai dar ali indícios, tá bom? Beleza? Fechou a aula? Obrigado de sempre e ajudar a gente nos comentários. Então, compensação de jornada, ela não pode ser presumida. Aonde que eu encontro as espécies de compensação de jornada dentro hoje da legislação trabalhista? Gente, tudo lá no artigo 59, tá bom? Então tá aí, ó. Parágrafo 2º ou 3º, se eu não me engano, a compensação anual, 5º e 6º, semestral e mensal. Isso aqui, se fosse possível, eu queria que você fizesse até um post-it, tá? Porque, como eu disse, eu acredito que pode muito cair na sua prova. Então, você tem que entender os 3 tipos de compensação que nós temos. Primeira espécie de compensação. Gente, compensação mensal. O que é que significa dizer? Que as horas extras prestadas naquele dia, elas devem ser compensadas dentro do mesmo mês, tá? Então, olha lá, compensação dentro do mesmo mês. E o que eu falo que é importante a gente guardar de compensação de jornada? O requisito mínimo, ou seja, ele precisa pelo menos aquilo ali para ser válido, tá bom? Então, olha lá, compensação mensal. Qual que é o requisito mínimo? Acordo tácito. Então, para compensação mensal, eu preciso apenas de acordo tácito. Gente, acordo tácito quer dizer que eu não preciso ter um documento escrito. Quer dizer que se aquela pessoa começou a fazer aquela jornada e a vida inteira, a semana inteira, o mês inteiro, ele trabalhou daquela forma, pronto, acabou. Já presume-se a compensação de jornada, tá bom? Eu não vou dar exemplo aqui para vocês, porque depois a gente vai trazer um exercício e aí eu vou trabalhar essa ideia melhor no exercício, tá? Sobre essa situação do acordo tácito. Agora, entendam uma coisa, tá? Porque vocês anotaram aí acordo tácito como requisito mínimo para compensação mensal. Só que, gente, o acordo escrito, ele tem uma força muito maior que do acordo tácito. Quer dizer, se eu posso até por acordo tácito, eu posso por acordo escrito e eu posso por meio de norma coletiva. Tá bom? Então, compensação mensal. Requisito mínimo, pelo menos, acordo tácito. É assim que eu queria que você guardasse. Compensação semestral, gente. Então, a hora extra que eu fiz em um dia tem que ser compensada dentro do mesmo semestre, tá? Compensação semestral. Pensem no banco de horas que vai ficar mais simples, gente. Banco de horas vai ficar mais simples. Acordo individual escrito. Esse é o requisito mínimo da compensação semestral. Então, pelo menos acordo escrito. E aí sempre os alunos me perguntam, professor, mas e se tiver norma coletiva? Gente, norma coletiva ela tem uma força muito maior do que o acordo individual escrito. Quer dizer, eu posso fazer compensação semestral por norma coletiva? Evidentemente que sim, tá? E por último, o último tipo de compensação que nós temos é a compensação anual. Então, é o banco de horas que eu posso ficar lá um ano com aquele crédito de banco de horas. Requisito mínimo, norma coletiva. Ou seja, quem quiser anotar aí, gente, compensação anual não pode ser feita por acordo individual escrito, com exceção lá do hipersuficiente, que a gente já estudou, tá? Mas, em regra, a compensação anual não pode ser feita por acordo escrito. Somente, pelo menos, né? Pelo menos aí a norma coletiva. Estamos entendidos todas as espécies de compensação e todos os requisitos mínimos? Beleza, ok. Isso aqui é a parte fácil dessa matéria. Só que agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais chata e um pouco mais difícil, tá bom? Artigo 60 da nossa querida CLT. Gente, o artigo 60, ele fala o seguinte, que para as atividades insalubres, não bastam os requisitos lá do artigo 59. Eu preciso ter, olha aí, autorização, tá? Do Ministério do Trabalho. Então, eu queria que isso ficasse, tirei aqui para vocês, ó. Eu queria que isso ficasse na sua cabeça. Beleza? Então, a exceção
as nossas regras de bancos de horas mensal, semestral e anual são nas atividades insalubres. Nas atividades insalubres, eu preciso necessariamente de uma autorização. Professor, e se não tiver autorização? Gente, esse banco de horas, tá? Essa compensação de jornada, ela vai ser nula. Porque eu descumpri com o requisito legal. Presta muita atenção, gente. Então, se você vê um exercício lá, vê que trata de atividade insalubre, falou que é um hospital, falou que mexe com bicho, tá? E, gente, a atividade insalubre não é periculosa, cuidado para não confundir, tá? Então, atividade insalubre. Viu que é atividade insalubre, eu passo a ter um requisito, independente da compensação. Gente, se você quiser fazer aquela compensação que a pessoa trabalha 48 minutos a mais de segunda a sexta para não trabalhar aos sábados, você vai precisar, tá, da autorização. A Paula perguntou, professor, e se for periculosidade, se o empregado estiver exposto a agente periculoso? Paulo, a jurisprudência hoje trabalhista, alguns tribunais, tá, alguns juízes entendem que isso se aplica também para periculosidade. Só que como nós não temos norma expressa falando da periculosidade, se cair na sua prova, a gente vai falar que é só insalubre. Tá bom? Então, só a insalubre que precisa ter aí essa autorização. Fechou? Beleza. Então, beleza. Autorização anotada. Só que o que acontece, gente? O artigo 611-A da CLT, que é aquele famoso negociado sobre o legislado, tá? Em um dos incisos do 611-A, ele virou e falou assim, ó, olha que doideira. Pessoal, por meio de norma coletiva, eu posso negociar com o sindicato a retirada dessa autorização para compensação de jornada em atividade insalubre. Então, olha o tanto de coisa que a gente precisa entender. Regra geral, já fizemos o nosso post-it. Exceção, atividade insalubre, eu preciso de autorização do Ministério do Trabalho, tá? Só que essa autorização do Ministério do Trabalho, por meio de norma coletiva, eu consigo negociar com o sindicato para afastar esse requisito da autorização. Show de bola para cair na sua prova, né, gente? Tranquilo, todo mundo entendeu isso? Faço questão de parar e quem estiver entendido, põe ok, põe sim para mim no chat. Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui. A Paulinha, calma, gente, calma, o do Super 36. Teve gente que não entendeu. Então, vamos lá, gente, ó. De novo. Lembrem das regras, tá? Da compensação semestral, anual e mensal. Então, mensal, semestral e anual. Lembra as regras. Elas estão aqui, ó. Deixa elas afastadas. Quando o exercício mencionar atividade insalubre, regra, eu afasto essa regra e tenho uma regra só, qual seja, eu necessariamente preciso de autorização do Ministério do Trabalho. Então, para que se tenha, essa é a outra regrinha que a gente vai ter que ter, para que se tenha compensação de jornada em atividade insalubre, eu preciso de autorização do Ministério do Trabalho. Até aqui tudo bem? Paulo, ajuda a gente, põe aí no chat, ó. Para que se tenha compensação de jornada em atividade insalubre, eu preciso de autorização do Ministério do Trabalho. Perfeito? Ok, a Paulo já coloca aí para nós no chat. Agora, essa segunda regra máxima do artigo 60, que é a questão da autorização do Ministério do Trabalho, o sindicato pode, por meio de negociação coletiva, tá? Então, acordo coletivo ou convenção coletiva, tirar essa regra de ter a autorização. Professor, dá um exemplo. Facinho, gente. Imagina só, eu sou aqui do Sindicato dos Enfermeiros, tá? Eu sou o presidente do Sindicato dos Enfermeiros aqui da minha cidade de Franca. Eu vou lá, faço uma convenção coletiva, tá? Com o Sindicato dos Hospitais de Franca e região, e lá tem uma cláusula assim, ó, cláusula 10. Não, tá?
cláusula 10. Não há necessidade de autorização para compensação de jornada em atividade insalubre. Opa, eu fiz isso por meio de norma coletiva. Isso é válido? É, artigo 611, inciso 3. Ficou mais claro, gente? Tudo ok? Acho que agora tá beleza. Deu só uma travada aqui no vídeo, mas acho que não prejudicou a matéria. Então, beleza, pessoal. Ótima coisa para cair na sua prova, tá? Nós estamos falando aqui de direito do trabalho muito avançado, mas vocês já estão entendendo. Então, eu estou muito feliz. Gente, acontece que nós temos mais uma exceção, tá? Assim, tem gente que entende que isso é compensação de jornada, tem gente que entende que isso é uma jornada de trabalho diferenciada. Quando eu trato da jornada 12 por 36, quer dizer, aquele pessoal que trabalha 12 horas e descansa 36, tá? Então, quando eu falo de jornada de trabalho 12 por 36, mesmo em atividade insalubre, eu não preciso de autorização. Nem por meio de norma coletiva, nem por meio do Ministério do Trabalho, de jeito nenhum. Então, quando se trata de 12 por 36, não há necessidade dessa autorização que a gente acabou de estudar. Então, por isso que está escrito aqui, ó, para vocês, observação, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Observação, jornada 12 por 36. O que é que você vai anotar aqui? Não precisa de autorização. Jornada 12 por 36, não precisa de autorização. E aí, por conta de já estarmos falando da jornada 12 por 36, em atividade insalubre, vamos tratar desse tema, jornada 12 por 36. Gente, só confirma para mim que, salvo engano, aqui acho que é artigo 59A, tá? Se alguém tiver com a CLT aí, só confirmem para mim, eu acho que aqui é artigo 59. Não é 58, não. Eu errei uma vez e esqueci de trocar. Salvo engano, é artigo 59A, que fala da jornada 12 por 36. O que eu queria que vocês anotassem aí no seu caderno, tá? Sobre jornada 12 por 36. E se você anotar isso, se isso entrar na sua cabeça, você não vai precisar lembrar de muito mais coisa para acertar os exercícios que caírem na sua prova. Então, vamos lá. Copia aí para mim, gente. Escreve assim, ó. Vamos ver isso aqui. Isso, ó, é 59A, tá bom? Não é 58A não, gente, é 59A. Obrigado, Maria Gabriela. Gente, vocês vão anotar assim, sobre jornada 12 por 36. Presta atenção. Ó, põe assim. O empregado que trabalha em jornada, o empregado que trabalha em jornada 12 por 36, o empregado que trabalha em jornada 12 por 36, não tem direito a PN. O empregado que trabalha em jornada 12 por 36 não tem direito a PN. Gente, alguém sabe o que é PN? Pessoal do chat aí. Alguém sabe o que é PN? Sabe? Não? Gente, PN é o seguinte. É porcaria nenhuma. Para não falar outra bobeira. Não tem direito a porcaria nenhuma. Vocês já vão entender, gente. Porcaria nenhuma. Não é participação nos lucros. Não é, tá, Maria? É porcaria nenhuma. Gente, se cair na sua prova, perguntando assim, o 12 por 36 tem direito a hora noturna reduzida? Não. Hora noturna prorrogada? Não. Domingo trabalhado com adicional de 100%? Não, ele também não tem direito, tá? Gente, o coitado do 12 por 36, tá? Quem trabalha em jornada 12 por 36, depois da reforma trabalhista, foi muito prejudicado. E a gente já vai ver por quê.
vamos entender. Ó, essa vai ser a regra, tá? Então, a regra que nós vamos levar para a prova é que o 12 por 36 não tem direito a porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. E vamos entender o que é a jornada 12 por 36. Então, eu trabalho 12 horas e descanso 36. Primeira coisa, como que eu posso estipular a jornada 12 por 36? Olha lá, gente. Ou acordo individual escrito ou norma coletiva. Lembrando, quando eu falo norma coletiva, é convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. CCT ou ACT. Então, ou por meio de norma coletiva ou acordo individual escrito, não pode ser tácito, eu tenho a jornada 12 por 36 legalizada. E aí, gente, quando eu tenho a jornada 12 por 36, para você ter uma ideia, o 12 por 36, o próprio artigo 59, tá? Ele fala especificamente que quem trabalha em 12 por 36 não precisa nem ter um intervalo intra-jornada. O patrão pode indenizar esse intervalo intra-jornada. Tá? Então, o 12 por 36, por exemplo, o patrão pode não conceder intervalo para ele intra-jornada e fazer o pagamento disso de forma indenizada. Outras coisas que caem nessa prova. Gente, o 12 por 36, quando ele trabalha no domingo ou trabalha no feriado, ele tem direito ao adicional de 100%, ou seja, ele ganha em dobro por aqueles dias trabalhados? Lembra do PN e responde: não, eles não têm direito ao domingo e feriado trabalhado com adicional de 100%. É quase escravo, gente, é quase escravo. Hora noturna prorrogada, a gente vai estudar no final da aula de hoje. O 12 por 36 tem direito? O que você vai responder? Não, porque ele não tem direito a PN. E assim, muito fácil, vocês vão acertar os exercícios de 12 por 36. Tem duas coisas que caem no 12 por 36. O que ele tem direito, tá? E a gente já esclareceu que ele basicamente não tem direito a quase nada. Tem direito ao salário dele. E a segunda situação é essa de como que eu posso pactuar a jornada 12 por 36. Acordo individual escrito ou norma coletiva. Beleza pura. Eu acho que vem exercício agora. Vem exercício. Gente, presta atenção nesse exercício aí. Deixa eu diminuir minha cara. Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas LTDA. Peraí, deixa eu só parar o exercício que eu vou responder o Renato. O Renato perguntou: professor, bom dia. No caso do 1236, em domingos e feriados, ele não tem 100%? Tem algum percentual? Não, Renato, ele recebe o salário dele normal, tá bom? 12 por 36, quando ele trabalha domingo ou trabalha no feriado, ele recebe o salário dele normalmente. Ele não recebe como hora extra, nem em dobro, como se estivesse trabalhando no feriado. É PN, gente. PN. Vai lá que vai dar certo na prova. Fechou? Então vamos lá ler de novo esse exercício aqui. O Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas LTDA em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sextas-feiras, das 10 às 19h30, com um intervalo de 1 hora para refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. Letra A, pessoal. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo ou convenção coletiva, não se admitindo o acordo individual ou particular para tal fim? Pessoal, de jeito nenhum. A gente acabou de estudar, tá? A compensação, tanto a mensal, tá, quanto a semestral, eu posso fazer de forma individual. Então, existe a possibilidade de eu ter acordo individual para compensação? Existe, desde que seja mensal ou semestral. Então, essa alternativa aqui, esquece. Ou, como diriam os cariocas, esquece, gente.
Letra B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada independente de limite. Pessoal, cuidado com essas palavras, né? Qualquer, independente. Eita, isso aí normalmente tende a estar errado. Então, não é qualquer, lembra? Ou tem que ser mensal, tá? Um mês, ou semestral, até 6 meses, por acordo individual. Então, esquece. Cadê os cariocas aí, gente? Tem carioca na aula de hoje? Letra C. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deve ser realizada. Gente, a lei é omissa? Não, nós acabamos de estudar tudo lá no artigo 59, artigo 60. Então, não é omissa de forma nenhuma. Errado também. Letra D. A situação não gera direito às horas extras, porque é possível estipular a compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular. Gente, não só semanal, né? Pode até a mensal e a semestral. Então, letra correta é a letra D. A Paula é mineira, uai. Mineira. Gente, Franca é quase Minas, tá? Então, vocês vejam o meu sotaque aqui. Eu sou quase mineiro também. Mineiro. Ok, perfeito. Então, matamos esse exercício do Felisberto. A Paulinha Carioca. Ludovicense. Gente do céu, da onde que é isso? Luana, que cidade que é essa? Essa eu não conheço. Essa é boa para colocar lá nos meus exercícios de segunda fase. Soteropolitana, ó, pessoal chique, São Luís do Maranhão. Gente do céu, tão popular demais. Bahia, eu já tive vários amigos lá da Bahia. Gente, então terminamos de falar de compensação de jornada. O próximo assunto que nós vamos discutir, tá, é sobre o intervalo intrajornada. Esse artigo, o artigo 71 da CLT, ele também é um artigo muito cobrado na segunda fase. Cai demais, tá, gente? Cai demais. Então, prestem atenção, tá? Algumas coisas a gente vai ter que decorar para a primeira fase, porque, de novo, pode cair. Nossa, galera, ó, tem gente do Brasil inteiro aqui, coisa linda de se ver. Então, vamos lá falar do intervalo intrajornada. Primeiro, se você quiser anotar o conceito, que é o intervalo intrajornada. Gente, ó, intra, dentro. Cuidado para não errar. Intra, dentro. O intervalo intrajornada é um intervalo destinado a descanso e alimentação do empregado no meio da jornada de trabalho. No meio da jornada de trabalho. Então, gente, lembra, ó, intra é dentro da jornada. Ele não pode ser nem antes nem depois. No meio da jornada de trabalho. Primeira coisa que nós temos que saber é a regrinha de tempo, tá? É a regrinha de tempo. Então, olha lá, para as jornadas de até 4 horas diárias, viu, gente? Sempre diárias isso aqui, ó. Para até 4 horas diárias, eu não preciso ter intervalo, zero. Se eu trabalhar mais de 4 horas até o limite de 6 horas naquele dia, eu preciso de 15 minutos de intervalo. Entretanto, se eu tenho uma jornada superior a 6 horas, o meu intervalo ele tem que ser de 1 até no máximo 2 horas. Gente, não se esqueçam desse limite de 2 horas, tá? Então, a regra é que em jornadas superiores a 6 horas, minha jornada será de 1 até 2 horas. Não posso ter intervalo maior que 2 horas também, tá bom? Professor, como assim intervalo mais que 2 horas? Gente, simples. Eu ponho o empregado para trabalhar das 8 da manhã até meio-dia. Aí ele, meio-dia, para de trabalhar, volta a trabalhar às 16 da tarde e fica até às 22, por exemplo. Opa, gente, ó, quanto tempo está dando de intervalo aqui no meio da jornada? 4 horas. Posso ter? Pelo que a gente viu, não posso ter.
Ok, show de bola. Perfeito. Só que vocês têm que anotar aí como é possível, primeiro, eu aumentar esse intervalo. Gente, olha só, eu tô tão doce hoje, ó, que eu tenho uma abelhinha de novo. A abelhinha está nos perseguindo. Hoje eu tô puro mel do milho verde. Gente, 2 horas. Vamos lá. Como que eu posso aumentar o intervalo de 2 horas? Anota aí. Acordo individual escrito. Acordo individual escrito. Ó, abelhinha, ó, abelhinha. Aí, gente, olha lá, abelhinha, ó. Acordo individual escrito ou norma coletiva. Ó, gente, é puro mel. Acordo individual escrito ou norma coletiva. E aí, gente, o céu é o limite, tá bom? Acordo individual escrito ou norma coletiva, eu posso aumentar o intervalo de 2 horas para 3, para 4, para 5, para 6, eu posso aumentar. Então, se cair na sua prova, regra geral, no máximo 2. Acordo ou norma coletiva, eu posso aumentar esse intervalo de 2. Beleza, isso aí pode cair na sua prova. O que mais que pode cair na sua prova, gente? Como que eu faço para diminuir esse intervalo de 1 hora, tá? E é só esse, gente. Eu costumo dizer assim, ó, aqui na minha terra, a gente fala assim, e se vocês quiserem anotar, o intervalo de 15 minutos é café com leite. O que é café com leite, gente? Ninguém brinca com ele, tá? Não pode mexer. O de 15 minutos eu não posso diminuir, eu não posso suprimir de forma nenhuma. Então, o intervalo de 15 minutos é café com leite. Eu não posso mexer nele. Qual que eu posso mexer? Esse aqui, ó. O intervalo de 1 hora para as jornadas superiores a 6. Eu posso diminuir esse intervalo para até 30 minutos. E aí alguns alunos me perguntam, professor, eu posso diminuir para 40? Gente, acabei de falar, até 30. Eu pode para 40? Pode. Pode para 50? Pode. Pode 45? Posso. Professor, e 20? Gente, pelo amor de Deus, 20 não. 20 não. Até 30. De 30 para mais. De 30 para mais. Tomem cuidado com isso. O que é que tem que decorar para sua prova? Como que eu posso diminuir esse intervalo de 30 minutos? Existem 2 formas. A que está aí, que a Paula já colocou para nós, tá? No chat, prevista lá no artigo 71, parágrafo 3º, e a outra que está prevista lá no 611A, inciso 3. Vamos para mais fácil, gente. Mais fácil por meio de norma coletiva. Então, lá na convenção coletiva, por exemplo, pode haver previsão de que para o sindicato, para a categoria dos motoristas, é possível a redução do intervalo de 1 hora para 30 minutos, tá bom? Então, a norma coletiva pode suprimir esse intervalo. Só que, gente, vai cair na sua prova o seguinte, tá? O seguinte, pode por acordo individual? O que você vai escrever? Pode por acordo individual? E aí, chat, posso por acordo individual reduzir meu intervalo? Então eu chego lá para o meu patrão e falo, patrão, ó, eu quero fazer 30 minutos de intervalo, e aí eu saio 30 minutos mais cedo. De forma nenhuma, pessoal, de forma nenhuma. Exceção, se for o hipersuficiente que a gente estudou na aula 1, tá? Se for o hipersuficiente que a gente estudou na aula 1. O hipersuficiente pode, individualmente falando. Ok, matamos aqui a hipótese de redução do intervalo por meio de norma coletiva. Segunda forma de redução do intervalo intra-jornada. Por meio de autorização de quem, gente? Do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ou por norma coletiva, ou por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. O que você precisa saber também? Os requisitos, e são 2, para que eu consiga essa autorização do Ministério do Trabalho. Tá? Quais são os requisitos para eu ter essa autorização? Requisito número 1, e ó, gente, os requisitos são cumulativos. Requisitos são cumulativos. Requisito número 1, a empresa
precisa ter refeitórios, ou refeitório, da forma como você quiser anotar. A empresa precisa ter refeitório. Se não tiver refeitório, eu não posso ter aí, eu não vou ganhar essa autorização do Ministério do Trabalho. Então, requisito número 1, refeitório. Requisito número 2, olha aí, ó, só olhar o parágrafo 3º, que está escrito para vocês aí no chat. Olha lá o que ele fala. Eu não posso, tá? Ou a empresa não pode submeter, a empresa não pode submeter seus empregados ao regime de horas extras. Ao regime de horas extras. Então, não pode ter horas extras da empresa. Cumprir com esses 2 requisitos, tchanã, eu ganho autorização do Ministério do Trabalho. Mas, gente, presta atenção nisso, tá? Se o exercício falar assim, ó, a empresa Renato Baruf Sociedade Anônima tem autorização do Ministério do Trabalho. Acabou, gente. Se eu ganhei autorização, vocês não vão questionar os requisitos, tá bom? Não vão questionar os requisitos. Próxima situação que nós vamos ver é o parágrafo 4º, faltou escrever aí, parágrafo 4º do artigo 71. O Vinícius colocou, gente, dúvida besta. Vinícius, pelo amor de Deus, tá? Ainda mais você, companheiro, estamos juntos. Não existe dúvida besta, viu, gente? Não existe dúvida besta. Pela norma coletiva, não precisa desses requisitos. Não precisa. Gente, a norma coletiva é simples, é só eu negociar com o sindicato e pronto, e acabou. É bem mais fácil você conseguir por norma coletiva do que a autorização. Vinicião, tudo bem? Põe ok para mim se eu respondi sua pergunta. Show. Parágrafo 4º, gente. O que é que temos que ter na cabeça? Em regra, esse intervalo intrajornada de 15 minutos e de 1 hora, por exemplo, ele tem que ser contínuo. Ele não pode ser fracionado. Tá bom? Ele tem que ser contínuo, ele não pode ser fracionado. Acontece que essa categoria aqui, ó, dos motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários e no setor de transporte coletivo de passageiros, eles têm uma regra especial. Qual que é a regra deles? Por meio de norma coletiva, eu posso fracionar o intervalo. Olha lá. É possível o fracionamento. Só que cuidado para não anotar caca no seu caderno. Gente, esse fracionamento só vai ser possível para essa categoria e se houver norma coletiva nesse sentido. Não tendo norma coletiva ou não sendo essa categoria, não há previsão legal de fracionamento do intervalo intrajornada. O intervalo tem que ser contínuo. Beleza? Gente, alguma dúvida aqui no artigo 71? A gente vai falar agora da violação do intervalo. Ok, perfeito. Então, bora. Gente, parágrafo 4º do artigo 71, ele agora, volta aqui, slide 2, ele agora regulamenta a situação, tá, do fracionamento do intervalo intrajornada, quer dizer, da não concessão do intervalo. Então, o empregado tinha direito ao intervalo de 1 hora, mas, na verdade, ele fazia só 40 minutos. 40 minutos. E não tinha autorização para isso. Então, o patrão, o empregador, suprimiu o intervalo intrajornada. Quais os direitos que o empregado tem quando houver a supressão do intervalo intrajornada? Quem fala isso é o artigo 71. Então, você vai anotar 3 coisas aí no seu caderno. Tá? Você vai anotar assim, ó. Havendo supressão do intervalo intrajornada, havendo supressão do intervalo intrajornada, o empregado tem direito
ao tempo suprimido. Então, não é o período total do intervalo, é só o tempo suprimido, tá? Com acréscimo de 50%. Ó, tempo suprimido com acréscimo de 50%. E escreve desse jeito mesmo, tá? E isso tem caráter indenizatório. Professor, o que significa ter caráter indenizatório? Gente, não tem reflexo nas outras verbas trabalhistas, não é igual hora extra, tá? Não tem reflexo em INSS, FGTS, 13º, férias. Simplesmente pagou ali o tempo suprimido do intervalo, já era, tá bom? Beleza? Então, a não concessão do intervalo, o empregado tem direito ao quê? Ao tempo suprimido com acréscimo de 50% e isso tem caráter indenizatório. Olha lá, ó. A Paula colocou aí no chat. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei o exercício aqui. Coloquei. Gente, olha que exercício mais besta que caiu na primeira fase da OAB. Ah, interessante, hein, gente? Acabou de cair no exame 32, na segunda fase de Direito do Trabalho, um exercício falando de intervalo intrajornada. Justamente dessa situação dos reflexos, tá? Ele perguntava se tinha reflexo a violação do intervalo intrajornada. O que tinha que responder? Que não havia reflexo, não tinha reflexo. Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino de 16/11/2017 a 20/3/2018. Na ocasião, realizava jornada das 9 às 18 com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou ação trabalhista reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo. Além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos lá. Jorge faz jus a 45 minutos, ou seja, tempo suprimido, já que ele tinha 15, acrescido de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Pessoal, eu sempre vou reafirmar isso para os alunos. Gente, primeira fase da OAB, a melhor forma de estudo é ler artigo de lei e fazer exercício. Normalmente as alternativas, a redação das alternativas vai ser muito parecida com o que está na norma jurídica, tá bom? Então, letra correta, ó, linda, maravilhosa essa letra A. Gente, B, Jorge faz jus a 45 minutos com acréscimo? Sim. Além dos reflexos? Não, gente, não tem reflexo, porque a natureza é indenizatória, não é salarial. Jorge faz jus a 1 hora? Não, gente, não faz jus a 1 hora, porque é só o tempo suprimido. 1 hora? Não, é só o tempo suprimido. Beleza? Então, letra correta aí, facinho, é a letra A. De amor, né, gente? Amo todos vocês que estão presentes aqui nesse feriadão assistindo a minha aula. Intervalo interjornada. Intervalo interjornada. Anota aí agora. É diferente o conceito, hein? É o intervalo. Então, o intervalo interjornada é o quê? É o intervalo entre duas jornadas de trabalho. É o intervalo entre duas jornadas de trabalho. Então, quando eu paro de trabalhar em um dia, para eu começar a trabalhar no outro dia, eu preciso do descanso mínimo de, olha lá, 11 horas. 11 horas. Artigo 66 da CLT. Ah, parei de trabalhar 22 horas. Beleza. Joga 11 horas e é a hora que eu posso
voltar a trabalhar. Tá? Intervalo interjornada. O que pode cair do intervalo interjornada? Tadinha, gente, anota aí que a Paula vai no banheiro. Coitado. Não tá dando nem tempo de ir no banheiro, hein, gente? Olha, o que é importante aqui? Igual no intervalo interjornada. Observações. Primeiro, eu posso reduzir esse intervalo de 11 horas, gente? Não. Não. Quiser anotar aí? Não é possível reduzir o intervalo interjornada. Não é possível reduzir o intervalo interjornada. De nenhuma forma, tá? Nem por autorização, nem por nada. Não reduz o intervalo de 1 hora. E segunda observação, se houver supressão do intervalo, então, se houver supressão do intervalo, ao invés de 11, o empregado fez 10 horas e 30 de intervalo. O empregado tem direito a quê? Mesma coisa do intrajornada, gente. Tempo suprimido, então nesse caso foi 30 minutos, com acréscimo de 50%, e isso tem caráter indenizatório. Então, havendo violação do intervalo interjornada, interjornada, o empregado tem direito ao tempo suprimido, com acréscimo de 50%, e isso tem caráter indenizatório. Ou seja, perfeito, Maria Gabriela, não tem reflexo nas demais verbas salariais. Intervalo interjornada faz, muito tempo que não cai. Mas se cair, é o que eu falei. Repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, tá? Gente, é direito do empregado ter pelo menos um dia de descanso na semana. Tá? Então, um dia na semana o empregado não pode trabalhar. E ele não pode ser penalizado por isso. Por isso que ele é remunerado. O empregado não trabalha, mas era como se ele recebesse aquele dia, era como se ele estivesse trabalhando, tá? Súmula 146. O que acontece com o empregado que trabalha no dia destinado ao descanso semanal remunerado? Ele tem que receber o dia com um adicional de 100%. Ou, como falam na prática, recebe o dia em dobro. Recebe o dia em dobro. E aí, vamos lá. Perguntas interessantes para vocês que estão aqui nessa manhã, 10h54, me ajudarem. Meus queridos amigos do chat, em quantos dias Deus criou o mundo? Quanto tempo Deus criou o mundo, gente? Não. Fala certo, Paulo. O que está lá na Bíblia são quantos dias? 7. Ele criou o mundo em 7. E aí sim, ele trabalhou 6 e descansou o 7º dia. Gente, olha para mim. Deus, onipotente, onipresente, tudo de bom, lindo, maravilhoso, descansou o 7º dia. E aí, vão lá os patrões e as empresas e criam essa jornada aqui, 7 dias de trabalho para descansar 1. Vocês acham que tem validade essa jornada 7 por 1? Pessoal, não precisava nem do TST, o padre poderia anular essa jornada, né? O padre vira e fala assim, gente, vocês estão de brincadeira comigo, hein? Deus descansou no 7º dia, você não quer dar o descanso para o seu empregado, que trabalha lá colhendo cana? Não tem condição, né? Então, quer dizer, gente, jornada 7 por 1, ela é totalmente inválida, porque o máximo que eu posso trabalhar são 6 dias seguidos. 6 dias. Lembra da história lá da Bíblia, criação do mundo no Gênesis. Então, no máximo, a jornada tem que ser de 6 dias. Aí, uma vez eu dei aula sobre isso daqui, aí o aluno levantou a mão e disse, professor,
Aí eu falei, pode falar, campeão. Aí ele falou o seguinte, professor, e jornada 5x2, pode? Uai, mas gente, vamos prestar atenção na aula, né? Ó, até 6 pode, então menos que 6 também pode. É isso aí, gente. 6 e mais o descanso. Ele cria o mundo em 6 e descansa no 7º. E é a mesma coisa com o empregado. Se cair alguma coisa, eu acho muito difícil cair, tá? Sobre descanso semanal remunerado, tá? Mas se cair, o mais importante é isso daqui, ó. Que tem direito ao adicional de 100%. 100%. Isso daí vai cair. Não é possível, tá? Não é possível que isso não vai cair. Eu tenho essa tabelinha que você pode... Ó, não precisa copiar isso aqui não, tá, gente? Esse material tá com você, é só você pegar o material, imprimir e recortar isso daqui. E recorta essa tabelinha linda, maravilhosa. Essa aqui é outra tabelinha que dá certo, tá? Lembra, né, gente? Aquela tabelinha que você tá pensando aí na sua cabeça não dá certo, viu? Aquela tabelinha que você tá aí na sua cabeça, ela não dá certo. Essa daqui dá. Essa tabelinha aí dá. Além dessa tabelinha do adicional noturno, tem a tabelinha que a gente viu na ética do pode e do não pode. Essa também dá certo. A outra, vaza, gente. Vaza que é furado. Não dá certo, não. Adicional noturno. Gente, se eu não me engano, a última vez que caiu sobre adicional noturno na primeira fase da OAB foi no exame 15. Faz tempo, hein? Faz tempo, exame 15. E a gente está no exame 33, né? 33, né? Então, tem chance de cair. E, gente, adicional noturno, a maioria das coisas são decorebas, tá? São decorebas. Mas tem algumas brincadeiras que eu posso fazer para vocês que vão te ajudar. Então, vamos entender o seguinte. O adicional noturno, primeiro, ele tem diferença entre o urbano e o rural, tá? E tem muita diferença entre o urbano e o rural. A Constituição Federal, ela vai lá no artigo 7º e fala que é direito do empregado a remuneração maior do trabalho noturno que do trabalho diurno. Então ela vira e fala assim, ó, quem trabalha à noite tem que ganhar mais. Beleza, Constituição, lindo, maravilhoso. Eu quero saber o que é a noite para você, tá? E eu quero saber quanto a mais que ele tem que ganhar. Então tem que virar lei e estipular isso daí. A Constituição não vai falar, tá? Vem a lei e estipula o que é considerado horário noturno, tá bom? E o que é considerado horário diurno. Eu brinco, costumo falar pro pessoal, gente, aqui na minha casa, tá? A gente sempre aprendeu a dormir tarde. Então, 10 horas da noite, ninguém vai dormir. O pessoal vai dormir 11, meia-noite, etc e tal. E esses dias eu vi um meme super engraçado. Era uma mensagem assim do Twitter que falava o seguinte: existem dois tipos de pessoa. A pessoa que 11 horas da noite ela já está morrendo de sono e quer dormir, e a pessoa que 11 horas da noite quer construir uma casa. E normalmente uma é casada com a outra. É exatamente o que acontece aqui, gente. E então, por exemplo, tem gente que acha que 11 horas é muito tarde. Tem gente que acha que 11 horas, igual para mim, eu adoro. Não vou dormir 11 horas, vou dormir meia-noite, 1h da manhã. E assim que vai. Ah lá, eu também sou que quero construir a casa. 11 horas eu vou estudar, eu vou ler, eu gosto mais. Portanto, vem uma lei e fala, ó, tal horário é considerado como noturno. E esse noturno vai ser pago da seguinte forma, com o seguinte adicional. E é isso que vai cair na prova de vocês. Então, vamos lá. Por isso que eu falei para você imprimir e guardar essa tabelinha. Para quem trabalha na cidade, então, o trabalhador normal, o horário noturno dele é das 22 às 5 da manhã. Já para quem trabalha na roça, eu vou ter dois adicionais. O do pessoal que trabalha na lavoura e do pessoal que trabalha na pecuária. Para quem trabalha na lavoura, professor, como que eu vou saber que trabalha na lavoura, na pecuária? Gente, se isso for importante, eu sei se você vai mencionar. Renato trabalhava na lavoura. Opa, beleza. Para quem trabalha na lavoura, das 21 às 5 horas. E para quem trabalha na pecuária, das 20 às 4. Das 20 às 4. Então, gente, ó, para a gente lembrar,
Guarda urbano, das 22 às 5. Para você ir para o rural, você vai diminuir uma hora aqui, ó, das 21 às 5. E aí, por último, do rural pecuária, você vai lembrar da seguinte brincadeirinha. Vai anotar aí, ó, a vaquinha tem 4 tetinhas. A vaquinha tem 4 tetinhas. Por que ela tem 4 tetinhas? Porque termina às 4 horas da manhã. Então, você tira uma hora aqui e tira uma hora aqui. Das 20 às 4. Gente, era para vocês rirem, tá? Da brincadeira da vaquinha aí. Nossa, ninguém riu, fiquei triste. Não sou um bom professor comediante. Ah, riu? Não, então tá bom. Se alguém riu, eu tô satisfeito. Então, 21 às 5, rural lavoura, e das 20 às 4, rural pecuária. Guardou isso? Beleza. Vamos para o adicional. Do urbano, o adicional noturno é de 20%. Então, quem trabalha das 22 às 5, a hora dele é 20% maior, tá? A vaca tinha uma teta mesa. Ai, gente, vocês me matam, gente. Deixa eu concentrar aqui. O urbano, o adicional noturno dele é de 20%. E ele tem a chamada hora noturna reduzida. Já já eu explico isso daqui. Já para quem trabalha na lavoura e na pecuária, gente, ou seja, rural, o adicional dele, ó, é maior, é 25%. E olha lá, não tem hora noturna reduzida. Tá? Não tem hora noturna reduzida. Gente, sobre hora noturna reduzida, eu preciso que você decore isso daqui, ó. Antes de entender. Essa é a única matéria que eu vou pedir para que você decore e não entenda, tá? Porque se você entender ou não entender, isso envolve matemática e normalmente os estudantes de direito têm dificuldade com matemática, então decora. O que você vai decorar? A hora noturna do urbano, por favor, a hora noturna do urbano não tem 60 minutos. Nossa, professor, uma hora tem 60 minutos? Tem, gente, para quem não sabe, tá? Uma hora é composta de 60 minutos. Mas a hora noturna do urbano não é de 60 minutos. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Quer dizer que a cada 52 minutos e 30 segundos, eu já conto para ele uma hora de trabalho. Então, vamos imaginar, para ficar mais fácil. Você vai fazer, você é do RH de uma empresa. A pessoa trabalhou das 22, tá? Até as 23 e 52 e 30. Quanto tempo você vai pagar para ela de adicional noturno? Você vai pagar 52 e 30? Não, você vai pagar para ela uma hora, tá? De adicional noturno. Isso é a hora noturna reduzida. Ele trabalha menos, mas tem que receber um tempo superior. Professor, não entendi nada. Não tem problema, decora que vai cair esse número na sua prova, 52 e 30, tá bom? Gente, dúvida aqui sobre o adicional noturno? A gente tem que falar só de mais uma coisa que é meio chatinha também, que os alunos costumam errar. Não? Isso. Exatamente, Paulo. Isso que você escreveu está perfeito. O raciocínio. Agora, a gente vai estudar a chamada hora noturna prorrogada. Hora noturna prorrogada. E o que vem a ser essa hora noturna prorrogada? Imaginem só, gente. Imaginem que o Renato, em regra, ele trabalha lá na empresa das 22 até as 5 da manhã. Tá? Então, todo dia eu trabalho das 22 às 5. 22 às 5, 22 às 5, 22 às 5. Só que teve um determinado dia lá que deu um problema no meu local de trabalho. E o empregador falou assim, Renato, você vai ter que ficar mais 2 horas aqui, você vai ter que trabalhar até às 7 da manhã para a gente conseguir resolver esse problemão. E eu só você que vai conseguir resolver. Beleza. Gente, nós acabamos de estudar que o horário noturno do urbano, ele começa às 22 e termina às 5. Beleza? Mas o que vem a ser esse instituto da hora noturna prorrogada? Olha lá, hora noturna prorrogada. Se eu trabalhei a noite toda, então eu vim trabalhando lá desde as 10 horas, quando o galo cantar às 5 horas da manhã, o patrão não pode parar de me pagar o adicional noturno. Ele vai continuar me pagando o adicional noturno até a hora que eu parar de trabalhar.
Que hora que eu parei de trabalhar aqui? 7 horas. Então, nesse dia, eu vou ganhar adicional noturno das 22 até as 7. Professor, deu uma loucura na empresa, eu fiquei até meio-dia. Gente, vai ganhar adicional noturno das 22 até meio-dia. Adivinha quem não tem direito à hora noturna prorrogada? Isso mesmo, pessoal. O coitado do 12 por 36. O coitado do 12 por 36. Então, a hora noturna prorrogada está lá na súmula 60, item 2, mas também no parágrafo 5º do artigo 73. Show de bola? Gente, se eu não me engano, esse aqui é o último exercício que a gente vai ver hoje. Ah, não, tem a jornada dos bancários. Verdade. Olha aí, o último exercício que caiu sobre adicional noturno na prova. Pedro é empregado rural na fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta, das 21 às 5, com intervalo de 1 hora. Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta. Vamos pular A, vamos para B. Gente, a hora noturna do rural é reduzida, 52h30. Pessoal, volta no slide aí. Tá certo? De jeito nenhum. A hora noturna não é de 52h30. A hora noturna do urbano é 52h30. Urbano. O adicional noturno de Pedro será... A hora noturna de Pedro, perdão, será acrescida de 20%? Não, gente. Será acrescida de 25%. Para você ver, faz tanto tempo, é da época antiga da prova, né, Vinícius? Da época antiga da prova. D, não há previsão de redução da hora noturna, tá certo? Tá? E nem de adicional noturno, opa, tem previsão de adicional noturno sim, adicional de 25%. Ai, gente, vocês estão muito chorão hoje. Letra correta, então, é a letra A. A hora noturna de Pedro será computada como tendo 60 minutos, tá bom? Porque ele é rural e não urbano. Perfeito? Então, a letra correta é a letra A. E vamos para o último slide. Gente, isso aqui costumava cair muito na OAB, mas assim, muito. Caía toda a prova jornada de bancário. Só que parou de cair, parou de ser cobrado. A gente não sabe por quê, mas eu costumo sempre ensinar os alunos porque pode voltar a ser cobrado. O que você tem que saber de jornada do bancário? Presta atenção, gente. Existem 3 tipos de bancários. 3 tipos de bancários. O primeiro é a regra geral. Tá? Então, assim, falou bancário, eu aplico essa regra. Eles trabalham no máximo 6 horas por dia e 30 por semana. Então, por exemplo, o fulano é o caixa do banco. Quantas horas ele pode trabalhar? No máximo 6 horas por dia. No máximo 6 horas por dia e 30 na semana. Gente, se você não quiser decorar a semana, tudo bem, tá? Tudo bem. Mas o diário você precisa decorar. Então, no máximo 6 horas por dia. Show. Outra figura do bancário. Tem que guardar com esse nome, gente. Gerente de agência. É assim que vai cair na sua prova. Gerente de agência. O gerente de agência pode trabalhar até 8 horas. Então, na regra geral, os empregados de banco podem trabalhar até 6. Se o exercício mencionar que o Renato é gerente de agência, eu posso trabalhar até 8. E se a pessoa for gerente geral do banco, aí eu aplico o artigo 62 e pode trabalhar quantas horas forem preciso. Eu não tenho limite de jornada. O que eu preciso explicar ainda para vocês? Gente, sobre gerente geral, eu não vou explicar nada, porque eu já falei lá no artigo 62, já falei na aula passada.
Mas o gerente de agência, eu quero explicar como que a pessoa é enquadrada como gerente de agência. Além dela ter lá o cargo de gestão, ele tem que ganhar um adicional de 1/3, tá? Então, diferente do gerente geral, que ele ganha lá 40% de adicional, o gerente de agência ganha um adicional de 1/3. E esse adicional de 1/3 já remunera a 7ª e a 8ª hora de trabalho. Por isso que ele pode trabalhar até 8, porque ele tem esse adicional de 1/3. Perfeito. Então, presta atenção. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou inventar uma pergunta aqui de bancário e vocês precisam me auxiliar. É a última coisa que eu vou perguntar na aula. A aula está acabando, então presta atenção. Imagina, gente, que em determinado dia, nessa agência bancária do Banco X, todos os empregados trabalharam 10 horas. Nesse dia, vamos por um dia, 1/8 de 2021. No dia 1/8 de 2021, na agência do Banco X, todo mundo que estava lá trabalhou 10 horas. Pergunto para vocês, o caixa do banco, ele tem direito a receber quantas horas extras? E aí, pessoal? Vai, chat. Me ajuda aí. O caixa tem direito a receber quantas horas extras? Não me deixem falando sozinho. Professor, eu sou ruim de conta. Não, gente, que ruim de conta. Aqui não dá para ser ruim de conta, não. Vamos? Vocês vão me deixar falando sozinho? Sério? 4 horas. Isso, perfeito. Perfeito. Show de bola. Por quê? Ele pode trabalhar 6 e ele trabalhou 10. Então ele tem direito a 4 horas. Pergunta número 2. O gerente de agência, pessoal, tem direito a receber horas extras? Sim, não. Se sim, quantas? Então, o gerente de agência tem direito a receber horas extras? Sim ou não? E quem respondeu sim, quantas horas extras ele tem que receber? Tchan, 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 tchan. O gerente de agência... Nossa, gente, o pessoal do chat, ó, uns maravilhosos, estão acertando tudo. Ele tem direito a receber hora extra? Tem, gente. Ele trabalhou 10, ele só pode trabalhar 8. Então, ele tem direito a receber as horas extras e ele vai receber 2 horas extras. E o gerente geral, pessoal? Tem direito a receber horas extras? Sim ou não? Se sim, quantas? Não, né, galera? Não, não e não. Não tem direito de receber as horas extras, porque eu aplico o artigo 62.2 da CLT. Exatamente, não tem controle de jornada. Galera, o pessoal que está participando da aula ao vivo, todos estão muito afiados. Vai dar muito bom essa prova. Vai dar muito bom essa prova. E vamos feriadar? Pessoal, acabou a nossa aula de hoje, tá? Acabou a nossa aula de hoje. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Aula maravilhosa, não, vocês que são maravilhosos, vocês que tornam a aula muito mais agradável. Imagina só, 11h15, feriado, e a gente assistindo, conversando, trocando ideias aqui. Show de bola. Vamos continuar engajando ali, né, no nosso chat. Vamos animar o pessoal, vamos trazer mais gente para a nossa aula. O intuito é esse mesmo. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e a gente vai sempre rumo à aprovação. Por último, reforça a ideia. Você que está assistindo essa aula gravada no YouTube, se inscreva no canal, curta aqui a nossa aula, tá? E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida mesmo que você teve, me chama lá no Instagram, me pergunta e eu prontamente irei te ajudar. Fechado? Meus queridos, para quem está aí ao vivo, ó, teremos muito mais aulas, tá? É só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp,
Essa semana a gente ainda deve ter outra aula, vamos ver que dia que vai sair. Próxima aula que a gente tem é de ética, então fiquem ligados. Então é isso, para quem está aí o feriado, bom descanso, para quem for estudar, bons estudos, e até a próxima, meus amigos. Amo todos vocês, tchau, tchau.